Olá, retornando para a segunda parte do capítulo 20, Maria de Magdala, desse livro emocionante, Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, mais a autoria de Humberto de Campos. Humberto de Campos é esse escritor magnífico que nos prende desde a primeira palavrinha até o seu ponto final. E nós tivemos que dividir o capítulo porque, enfim, é um capítulo muito lindo. E é falando de Maria de Magdala, das dificuldades que ela teve, né, na sua jornada enquanto esteve aqui no planeta Terra. E a primeira parte nós falamos até uma hora em que ela se encontrou com Jesus, né? E as orientações que ela obteve, da cisma que os próprios discípulos tinham da presença dela por ser uma mulher, entre aspas, porque já tem uma fama, né, naquela sociedade daquela época, então muitos se preocupavam com isso. Mas ela, quando encontrou Jesus, eu falo assim, nós precisamos encontrar Jesus na nossa vida, não é? E, e fazer essa renovação em nós. A doutrina espírita vem com esse objetivo de trazer esse renovar de atitudes, de pensamentos, de ações no mundo, por entendermos o Evangelho do Mestre Jesus. E então, que a gente encontre Jesus no nosso dia a dia, no nosso olhar. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo falando que existia um quarto rei mago. Deixa eu até contar para vocês, porque é bem interessante. Então, esse quarto rei mago também, né, recebeu a notícia de que o Messias viria ao mundo e ele resolveu juntar todas essas coisas e juntou um saco enorme de, de bens, assim, de coisas boas que ele queria levar para esse Messias. E ele também viu o sinal nos céus, né? E ele, só que ele saiu, os três chegaram, ele não chegou. Ele não chegou por quê? Cada vez que ele ia fazer a empreitada de seguir para levar o presente que ele havia juntado para o Messias, ele encontrava uma situação difícil, aí ele tinha lá que ajudar, é uma pessoa que estava adoecida, era uma situação de muita penúria, era crianças que precisavam de alimento, eram enfermos que precisavam de atendimento, e assim ele estava tentando chegar ao mestre, né? Mas se passaram muitos anos. E ele ainda com aquela intenção de ver o mestre, até que chegou um dia que o. Como é que chama lá? O quadro de barras lá, né? O código de barras da vida dele tinha vencido e ele tinha que voltar para o plano espiritual. E ele então estava lá consternado, aborrecido, porque enfim ele não conseguira entregar os presentes conforme ele queria para o Messias. Jesus já tinha voltado também para os céus, né? Já tinha ressuscitado, inclusive, e ele estava lá nos seus últimos momentos, né? E já bastante debilitado, definhando na sua casa. E quando ele vê na porta lá uma luz imensa, eu estou reduzindo para vocês para não ficar, para não atrapalhar a história do, do Humberto de Campos. Então ele vê uma luz brilhante na porta da sua casa e quando ele percebe é Jesus e ele reconhece que era o mestre que ele havia buscado a vida inteira. E ele busca o, o saquinho lá onde ele estava guardando as coisas para entregar para o Messias. E aí ele fala: Senhor, só sobrou uma pérola, então eu lhe entrego essa pérola. Aí Jesus olha para ele, sorri e fala assim: não precisa,
porque todas as vezes que você cuidou de um daqueles pequeninos, era a mim que você cuidava. Quando você vestiu um pobre, vestiu um desnudo, visitou alguém numa prisão, deu alimento, deu água, socorreu aqueles que estavam enfermos, era a mim que você socorria. Então não há necessidade desse presente. Olha que coisa linda! Esse Jesus é maravilhoso. Que a gente possa encontrar Jesus como esse companheirinho encontrou, esse quarto rei mago encontrou, e lhe ofereçamos tudo o que há de melhor em nós, sem segundas intenções. Eu acho que isso que é o melhor, né? Façamos de coração e quando assim fizermos, nós estaremos para e passo construindo o reino de Deus na nossa própria vida. Mas é uma história de Maria de Magdala que é maravilhosa, né? Então, passou-se o tempo, a história lá da Maria de Magdala, ela fez aquela promessa a Jesus, tal, e se juntou aos discípulos. Mas, passada aquela fase toda lá da situação, eles resolveram que cada um ia seguir o seu caminho para a divulgação da Boa Nova. E até que, por último, sobraram dois que iam se encaminhar para fazer essa pregação da Boa Nova pelo caminhos do mundo. E a Maria de Magdala, então, com medo de ficar sozinha, de sentir muita saudade de todos eles, pediu para ir junto. E esses dois discípulos não consentiram. Não consentiram que ela fosse junto. Por quê? Por causa justamente da fama que ela adquirira, por ser mulher e porque a mulher naquela época não tinha condições de fazer muita coisa, né, nesse sentido. Então, conta Humberto de Campos. Humilde sozinha, resistiu um pouquinho antes. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Então, as pessoas ainda tinham aquela ideia da Maria de antigamente. Festeira, né? Devassa. Então, e sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pelas intransigências do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes cansados e tristes quando em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles, Maria de Magdala, Maria Madalena, foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito a empregar a sua liberdade, reuniu sob uma árvore da praia e lhe transmitiu as palavras de Jesus.
enchendo-lhe os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face das suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém em companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que o júbilo do reino de Deus agora os dominava. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devorando-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível lhe assenhoreara a sua alma. Como ela não pôde seguir com os discípulos que iam pregar a Boa Nova, ela ficou por ali. Mas vejam que, às vezes, as coisas acontecem à revelia daquilo que nós queremos, não é? Então, ela estava ali e vieram um bando de leprosos e de enfermos à busca de Jesus, sabendo dos milagres que ele fazia, né? E Maria de Magdala, percebendo que eles não iam mais encontrar com Jesus ali, tal como eles queriam, falou: "Não, olha, vamos ali que eu falo para vocês da mensagem que ele trouxe." E foi distribuindo esperança, fé, confiança, tudo aquilo que ela recebeu do próprio Jesus para eles. Mas os poderosos lá de Jerusalém não queriam que eles ficassem ali. Então expulsaram esse povo para um lugar que eles chamam, que é um lugar distante, né? Que era o Vale dos Leprosos. Olha como ela percebe agora qual era essa porta estreita que ela tinha que percorrer. Ela começou a percorrer essa porta estreita, né? Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turma de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhe explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Mas veja as consequências. Olha o que Humberto de Campos nos diz. Toda essa dedicação, todo esse amparo que ela dava aos enfermos. Em breve tempo, a sua epiderme apresentava-se igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de uma tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontravam em Éfeso.
Lá estavam João e Maria. João, o discípulo mais querido, e Maria, a mãe de Jesus, lá em Éfeso, além de outros companheiros de júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, então deliberou pôr em prática o seu último desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os com o seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? Recordando Jesus nessa expressão. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas e as crianças abandonadas vinham beijar-lhes as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através de estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Sofreu penosas humilhações e submeteu-se ao sacrifício, observando as feridas pustulentas que substituíam a sua antiga beleza. Alegrava-se em reconhecer que o seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e a sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde caridosamente. Madalena pôde, assim, rever amizades bem caras, consoante os seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante os seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros da fé, as fronteiras da eternidade radiosa e o Mestre bem-amado. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos da crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando
como antigamente. Senhor, Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Que mensagem linda Humberto de Campos nos traz com contando a história de Maria Madalena, que começa a vida de uma maneira assim tão inusitada, né? Jovem, bonita, rica, com tudo a seus pés, né? A devassidão, inclusive, e que de repente, sendo sensível à mensagem do Mestre Jesus, transformou a sua existência. Não só a sua, mas como de muitos que estavam ali naquela época e que estavam necessitando de auxílio. Mesmo porque foi o que ela havia prometido a Jesus que faria. Chamaria aquelas companheiras de infortúnio, daquela vida fácil, as trataria como irmãs para que elas não vivessem mais naquela condição. Iria buscar os doentes e principalmente os leprosos para diminuir a sua dor. E ela não só foi encontrá-los, diminuir a sua dor, como conviveu com eles de maneira intensa, integralmente dedicada a eles. Tanto é que, como disse Humberto de Campos, ela também adquiriu a lepra, a hanseníase, como nós dizemos hoje em dia. O que não impediu que ela continuasse dando assistência àqueles que mais necessitavam. E como já não pudesse mais caminhar pelas ruas, aqueles enfermos que conseguiam sair e pedir esmolas, vinham e traziam as esmolas para poder atender às necessidades daquela comunidade tão carente e que ela ali estava junto, se aplicando para divulgar a boa nova, a mensagem do Mestre Jesus que ela acolhera em seu coração e que fizera dele, dessa mensagem, né, desse evangelho, a sua vida. Ela ouviu, ela entendeu Jesus e seguiu adiante, e seguiu fazendo o seu caminho de luz. Embora nós que estamos no mundo, quando falamos, nossa, mas a pessoa ficou doente e tal, não sei o quê. Cada um sabe o seu processo de vida, seu caminho a ser percorrido, né? Suas estradas tortuosas, aflitivas, para conseguir a melhoria espiritual. Nós temos a mania de pensar só no bem material, físico, aqui, hoje, presente. Esquecemos de uma vida pregressa que já temos e que hoje é o melhor dia para nós construirmos o nosso futuro, as nossas próximas existências, uma vez que nós, que aqui estamos, porque ainda somos seres imperfeitos, necessitamos de muito burilamento. Precisamos de nos melhorar em muitos aspectos. Às vezes nós pensamos, não, mas eu acho que essa já é a minha última encarnação aqui. Cuidado com isso, porque nós temos muito a nos melhorarmos ainda. Será que nós já conseguimos amar o próximo como a nós mesmos? Será que nós temos a benevolência de tal monta que aplicamos a tudo e a todos?
a indulgência para com as imperfeições alheias? E perdoamos, mas perdoamos quem? Aqueles que nos são próximos, que convivem conosco, ou, em especial, aqueles que nos maltratam, que nos caluniam, que nos odeiam? Porque é preciso perdoar indistintamente. 7 vezes? Perguntou Pedro. 70 vezes, 7 vezes. Mas aí você vai contando, não, perdoa isso, perdoa aquilo, não, é 70 vezes, 7 vezes, cada injúria, cada perseguição, cada calúnia. E perguntarmos a nós mesmos se não somos nós aqueles que perseguem, aqueles que fazem as calúnias, aqueles que malbaratam as virtudes dos outros. É uma questão a ser pensada. E no dia a dia, desde que nós levantamos pela manhã até ao deitarmos no nosso descanso diário, que nos perguntemos, como disse Santo Agostinho: faço uma revisão do dia, busco saber se realmente eu fiz tudo o que eu podia e se por um acaso eu deixei de fazer alguma coisa, ela será aquela pela qual me empenharei no dia seguinte. Mas nós fazemos isso realmente? Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 17, Sede Perfeitos. É muito interessante porque ali ele traz, o Kardec nos coloca um roteiro a ser seguido para que sejamos pessoas melhores no dia a dia e que procuremos uma senda mais adequada para o nosso melhoramento. E isso só pode ser feito hoje, que ontem já passou, amanhã não chegou. É hoje que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós queremos que essa mudança seja feita no outro. Mas não é o outro que está ouvindo agora. Não é o outro que está lendo o Evangelho. Somos nós. Sou eu. É você que está aí do outro lado. Procuremos ser melhores. Eu seguro na tua mão. Você segura na minha mão e nós vamos segurando na mão dos benfeitores espirituais, pedindo ajuda para que sejamos mais coerentes nas nossas existências, nas nossas tomadas de decisão, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, que busquemos ser melhor a cada dia. O Evangelho do Mestre Jesus, a Boa Nova, que Humberto de Campos nos traz, tá falando de cabeça para baixo, nos traz neste livro de luzes, traz essa mensagem para que nós nos melhoremos a cada dia. E se tirarmos o orgulho da nossa frente, nós conseguimos. Se nos enchermos de boa vontade e de humildade, pedindo ajuda aos benfeitores espirituais e aos luminares que seguiram antes de nós, fazendo essa trajetória de luz, nós conseguimos. Vamos ter esse empenho, vamos nos empenhar com essa questão. E eu tenho certeza que aí sim, quando encerrarmos a nossa jornada aqui no planeta Terra, o Mestre há de nos estender a sua mão, assim como fez para Maria. E olha,
ele fala assim: Maria, passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Jesus espera por nós. E quando ele diz Maria, troca esse Maria, coloca o seu nome no Eli. Passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Ah, Jesus, como eu gostaria de ouvir isso, e eu acho que você também, trocando o nome de Maria, colocando o seu, com certeza você estará mais fortalecido, robustecido em sua fé para continuar seguindo o Evangelho do Mestre Jesus. E veja que Maria, os discípulos, quando saíram para pregar, eles não deixaram que ela os acompanhasse. Mas ela não precisou. Vieram aquela turba de necessitados e foi ali que ela continuou falando das boas novas do Mestre. Assim, como eu, como você, nós não precisamos sair por aí pregando sobre as boas novas do Mestre. Basta que no dia a dia nós sejamos assim. Hajamos segundo a mensagem do Mestre, que reduziu todas as leis numa ou duas, vamos dizer assim, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Se nós fizermos isso, estamos cumprindo a lei e todas as mensagens dos profetas. Vamos nos empenhar. Eu conto com você e pode contar comigo. As minhas vibrações todos os dias, para que cada um de nós melhore, aumente a nossa luz do entendimento, para que possamos seguir adiante sem reclamações, sem lastimações, melhorando-nos a cada dia. Que a paz do Mestre Jesus se faça em sua casa, em seu trabalho, em sua vida, hoje e sempre. Graças a Deus.